pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com a Ju especial XPXP 2025. Vocês estão acompanhando os últimos episódios? Tá super legal, né? E hoje eu tô aqui com o Luiz Henrique Barbosa, diretor da W1 Business. Seja muito bem-vindo ao podcast Café com a Ju. Eu agradeço e é um prazer estar aqui com você para esse bate-papo. Legal. Obrigado. Muito bom, vai ser muito legal. Pra gente começar, me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória de carreira até você chegar nesse cargo de diretor da W1. Eu formei em engenharia mecânica na UFMG e, na época, a Fundação Cristiano Ottoni, que depois da cisão virou Falcone Yakin, era ligada à Escola de Engenharia da UFMG. E quando eu formei, eu passei num processo seletivo de trainee para lá, foi quando eu iniciei no meu mundo da gestão, da Fundação Cristiano Ottoni. E aí, depois, eu sempre fiquei nessa área, né? E passando por inúmeras empresas, grandes, médias, pequenas, ao longo de todo esse tempo. E foi quando eu dei um treinamento para a W1 de finanças empresariais em 2021. Ah, começou assim então. Foi assim. Legal. O contato aqui foi. Eu sempre gostei de dar aula. Hoje dou aula na pós-graduação de finanças da Fundação Dom Cabral. Sim. Então é um hobby que eu tenho. Então começou em cima disso. Legal, muito A minha chegada aqui. Foi evoluindo assim, que legal. Você tem também esse lado professor, né? Que é super legal também para você trazer informação. Eu tenho certeza também que nesse episódio a gente vai ter várias insights, várias aulas. Bom, e o que você diria que foi assim o maior desafio para chegar na diretoria da W1 Business? Assim, o que você colocou na estruturação aí dessa área para fazer diferente? Quando eu entrei, e a W1 Business é bem nova, né? E já nesse crescimento muito grande, o primeiro ponto foi para poder identificar quais eram as soluções, né, ofertadas de acordo com a necessidade do cliente. E o grande ponto, inicialmente, foi alinhar que todas as nossas soluções focassem no incremento da performance financeira dos nossos clientes. Então, e isso é um desafio muito grande, porque como a consultoria empresarial ela pode ser muito ampla, Sim. mas se a gente não foca exatamente para impulsionar a performance financeira dos clientes, a execução falha. E a gente sabe que a execução é a pior parte, né? Planejar, né, um monte de cabeça boa ali, planeja bem. Agora, executar, implementar e transformar isso em resultado, esse é o grande desafio. Então, ao longo dessa jornada aqui, foi a estruturação exatamente das nossas soluções, alinhando foco, profundidade e, claro, resultados quantitativos e qualitativos para os nossos clientes. Legal, muito bom. E o que você diria que a W Business se diferencia de outras consultorias empresariais que a gente tem no mercado? A gente tem dois grandes pontos que vai nos ajudar muito a diferenciar. A consultoria em finanças e gestão. Eu costumo falar, a parte de finanças é entender profundamente a situação financeira do cliente e estruturar uma bússola financeira que vai fazer com que os empresários e as empresas tomem melhores decisões mesmo, né? Que impulsione a performance financeira da empresa. Então, isso eu falo que é a consultoria de finanças, é montar todo o planejamento financeiro para impulsionar a performance financeira das empresas. Só que não basta só criar a bússola. A gente tem que ter uma metodologia para implementar isso, para que esse planejamento vire resultados efetivos. Então eu falo que é a consultoria de gestão, sabe? Então a gente entra analisando, estruturando, criando a bússola financeira, direcionando e a metodologia para executar e realmente trazer os resultados, né, que a gente tem junto aos nossos clientes. Legal, perfeito. Em que momento você diria que uma empresa precisa de uma consultoria empresarial? Porque muitas empresas às vezes começam a operar sem ter uma ajuda especializada. O que você diria que é a hora que uma empresa está precisando realmente da ajuda da consultoria financeira? Tem dois pontos, né? Hoje, principalmente nesse cenário macroeconômico, muitas empresas estão com problema de caixa. Sim. Né? Então, essa parte, uma grande parte das empresas cujo resultado está ruim e visualizando no caixa, falta de caixa, não consigo fazer, tem que fazer antecipações constantes sem ter clareza se essa antecipação
é para cobrir prejuízo ou se é uma antecipação realmente necessária para capital de giro. Então, esse ponto é bem relevante. Quando a empresa está com um problema de caixa, mesmo que seja um problema inicial, mas que pode se agravar, realmente tornar uma crise de liquidez e acontecer igual aconteceu ano passado e esse ano, recorde de recuperação judicial no Brasil. Então, esse tem uma parte das empresas empresas que estão com estresse de caixa, e tem uma outra parte das empresas também, são aquelas empresas que eles visualizam que poderiam ter uma performance melhor, sabe? Tem até um certo nível de resultados, mas entende que, por causa de processos desestruturados, de não ter tanta clareza financeira, às vezes problema de precificação, de gestão de estoque, poderia ter uma performance muito maior financeira. E aí nos procuram para poder falar assim, deixa eu entender onde que eu estou, quais são as lacunas de desempenho, comparando com o mercado, etc., para ver aonde que eu posso chegar e montar um plano para poder chegar lá. Então, empresas que estão com problemas financeiros já iminentes, empresas cujos resultados poderiam ser melhorados. Legal. E tem algum setor específico, assim, que vocês mais atendem, que é mais comum procurar consultoria? A gente atende indústria, serviços, varejo, então eu posso falar que de forma geral a gente atende todos os setores, guardada a característica que cada setor tem as suas particularidades, mas hoje a gente está atendendo todos os setores. Legal, muito bom. Quando uma empresa chega para vocês pedindo ajuda, o que você percebe que elas têm de maiores erros na gestão financeira delas? O principal ponto é achar que o financeiro é delegada ali para a parte de gestão financeira, né? Ali no gerente financeiro, analistas e tudo, e que não é do empreendedor. E essa falta de atenção à gestão financeira, porque a gestão financeira não é da área financeira. As finanças tudo que a empresa faz é a performance financeira. Então, a performance financeira parte ali do CEO, né, e desce para todos os departamentos da empresa. Então, esse é um erro de mentalidade mesmo, de falar, não, as finanças empresariais é minha responsabilidade e eu que tenho que tomar decisões para poder impulsionar a performance financeira. Então esse é um erro bastante de mentalidade. Tem um erro também que acontece muito, por não dar a devida atenção à parte de registros financeiros, a organização dentro de um sistema, de um ERP, não é feito de uma forma estruturada. Então, essa falha na gestão financeira, de contas a pagar, de contas a receber, conciliação bancária, toda essa parte impossibilita o quê? Que esses dados coletados na gestão financeira virem informação, uma informação que consiga ler através dos demonstrativos para saber onde que é a performance financeira da empresa, ou como que ela está em relação a isso, e que possibilite tomada de decisão. Então, quando essa parte não está estruturada, esses processos, as pessoas, a gente não consegue transformar esses dados em decisões financeiras inteligentes. Então, essa daí é uma grande falha. Então, essa é a segunda. E a terceira, ali, que muitas das vezes, principalmente se for em pequenas empresas, aquele fundador ou empreendedor, ele gosta muito de marketing, vendas, de produto, etc., mas tem uma coisa que eu sempre falo, receita sem margem é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é a prioridade. Então, quando essa pessoa fala, eu não gosto muito de número e tudo, mas foca só ou em marketing, ou produção, produto, esquece a performance financeira. E aí, não tem jeito, uma hora a conta chega, e aonde que chega? A hora que está no caixa. E pode ser que essa falta de atenção, muitas das vezes já é tarde demais, e para fazer parte das estatísticas, que infelizmente a gente está tendo, nesse cenário macroeconômico não tão favorável. Legal, muito bom. E me conta um pouquinho também, digamos que eu sou uma empresa, vim procurar ajuda da W1. Como é que é esse processo de atendimento do cliente? Bom, o primeiro ponto é a gente vai junto ao cliente, sem compromisso, entender quais são os desafios atuais que eles estão enfrentando. Sejam desafios financeiros, de precificação, estoque, de performance em qualquer área. Então a gente vai entender esses desafios. A partir desses desafios, a gente vai fazer uma análise para poder verificar
qual que poderia ser a solução mais apropriada, mas sempre com aquele ponto, para poder superar aquele desafio e impulsionar a performance financeira. Então, a partir dessa análise, a gente vai estrutura uma proposta. Muitas das vezes a gente vai solicitar dados para poder entender se o que ele fala realmente tem ali um confronto com a realidade, né? Porque muitas das vezes, às vezes até por falta de conhecimento, não acham uma coisa e não é bem aquela coisa. Então a gente vai estrutura todo esse escopo, que eu chamo de escopo técnico, para quê? Para que as nossas soluções sejam muito bem focadas e alinhadas com os desafios reais dos nossos clientes, para que impulsione efetivamente a performance financeira e que tenha reflexo no caixa da empresa. Legal, muito cool. E que tendências você tem enxergado aí para o futuro da gestão financeira das empresas? Tem alguma inovação que você tem acompanhado ou que possa vir a tomar conta? A IA, né? Como todo mundo fala, Aqui também. a IA Não tem como. não tem como, é fundamental. E ela vai suprir uma lacuna muito relevante e importante, que eu acho o seguinte: muitas das vezes, fazer as leituras dos demonstrativos financeiros ali, às vezes pode ser, para quem não tem familiaridade, né, olha, mas não entende nada. Sabe quando você olha um relatório e fala assim, mas eu não sei nem por onde que eu começo? Sim. Né? Muitas empresas acham que EBITDA é o melhor indicador. Se é assim, e não é, existe muita vida depois do EBITDA. Então, o que vai acontecer? A IA ajudando a traduzir esses dados, né, financeiros para direcionamentos reais de tomada de decisão, que vai aproximar a parte de finanças com os executivos que tomam as decisões das empresas. Então, a IA vai avançar muito em cima disso. Eu acredito que vai ajudar muito. Além, claro, a automação de processos e tudo. Então, nesse mundo atual, todos os profissionais precisam realmente estar muito atentos à IA, porque pode impulsionar a performance financeira e, se a gente não acompanhar a tendência, pode ficar para trás, né? E o concorrente ali tomar melhores decisões, né? Legal, eu até estava conversando na última entrevista que eu tive aqui na Expert, a gente estava debatendo justamente essa questão da IA, né? Que ela é uma tendência que não tem nem muito como a gente controlar, né? Então a gente tem que estar sempre tentando entender para onde está evoluindo isso, que é de forma exponencial, né? No início, a gente viu a tecnologia foi evoluindo de uma forma muito assustadora, né? Antes era um celular tijolo, que aí foi virando smartphone, que aí, de repente, agora já é tudo tela e todas as informações a gente não precisa mais nem jogar no Google, a própria IA já te dá a informação. Então é uma coisa que a gente tem que acompanhar bastante mesmo, né? Eu vejo isso como, até na própria Expert, né? Que a gente está aqui assistindo vários painéis discutindo justamente isso. E isso vai facilitar bastante também, né? Pensando na gestão financeira, de poder traduzir esses números que às vezes, que nem você falou, é muito confuso na cabeça de muitos gestores, né? E conseguir ter essa facilidade. Sim. E aí uma coisa, muita gente fala, a IA, para onde que ela vai? Acho que ninguém sabe efetivamente para onde que ela vai. Só sabemos que ela vai, Sim, né? exato. Então, por isso a importância de estar acompanhando, estar ali constantemente, porque ela vai. Sim. Né? E se a gente não acompanhar, vai para um outro caminho e a gente não vai saber, né, pegar esse bonde, vamos dizer assim. Exatamente, legal. Bom, e eu queria te perguntar também, por exemplo, se eu fosse começar a empreender hoje, o que você diria que são os principais pontos de atenção que eu teria que ter pensando no sucesso financeiro de uma empresa? Bom, sem sombra de dúvida, eu vejo ter uma força de vendas, né, ou uma competência de vendas muito forte, porque venda é que vai impulsionar o crescimento da empresa. Ter uma solução que realmente faça diferente na dor dos nossos, né, das empresas, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto de ter competências de vendas muito forte e competências ali de entrega do produto ou do serviço muito forte. Porém, com um grande viés, que tudo muda o tempo todo. Então a gente está numa dinâmica, né, com a tecnologia, a era da transformação digital e tudo, que as coisas mudam muito rápido. E ao mudar muito rápido, eu preciso estar atento que talvez o que eu faço hoje, amanhã eu tenho que mudar e tudo. Então, a inovação junto para o pilar, competência de vendas e marketing
competência de produção, de prestação de serviço e de inovação vai ser o grande ponto. Só que as finanças precisam permear tudo isso. Porque não basta ter uma ideia boa, excelente, se não parar financeiramente de pé. Simplesmente vai avançar, queimar dinheiro, capital, lá na frente vai morrer. Então, junto com isso, já nascer com uma clareza financeira muito forte. Esse daí é um fator crucial. Uma empresa pequena não tem jeito, tem que acelerar e vender. Mas se eu tiver uma clareza financeira, ali eu vou tomar melhores decisões. Legal, isso é o grande papel da educação também, né? Justamente, às vezes, as pessoas querem começar a empreender, mas não aprender, às vezes, o básico de finanças para conseguir ter controle da própria empresa, né? Sim. E no Brasil isso fica muito explícito que a formação, né, das pessoas ali, né, todo mundo, mesmo ali no básico, é muito falha dessa parte financeira. Empresarialmente falando, é até pior do que já não tem, né? Então, essa deficiência de gestão financeira faz com que, esse daqui eu não gosto muito e delego isso. Né? Delegar ainda poderia, mas delargar aquilo. Né? E aí que vem o grande problema. Porque, né, dinheiro não leva desaforo para casa. Sim. Né? Se eu tomar um conjunto de decisões erradas, uma hora ou outra eu vou ver no caixa. Agora, o importante é, se eu tiver os demonstrativos, os relatórios, entender os processos todos, eu posso antecipar uma decisão equivocada para que eu não tenha que visualizar o dia que eu estou com problema no caixa. Sabe? Então, acho que esse é um grande ponto. Legal. Você falou, né, cuidar do caixa também. Me veio uma pergunta na cabeça que é uma empresa que pensa em expandir. O que ela tem que analisar pensando na gestão financeira para saber, não, eu estou saudável o suficiente para poder talvez expandir, abrir uma nova unidade, fazer um movimento maior? Principalmente quando a gente está falando também muito em startup no mundo, né? Então, eu vou pegar só o exemplo da startup que vai valer para todas as empresas. Muitos empreendedores têm uma ideia genial, né? Porque todos os empreendedores, né? Eu sou um deles e você também é. A gente vê ali 5 oportunidades, quer pegar 7 e acha que aquela é a ideia genial. E muitas das vezes, achar que aquela ideia é genial, e pode ser mesmo, mas ela pode que não para financeiramente de pé. Né? Então, se isso não para financeiramente de pé, se eu for escalar isso, eu vou escalar um prejuízo e um problema de caixa. Então, antes de escalar, eu preciso entender o meu modelo de negócio. Se aquele meu modelo de negócio, mesmo que hoje não gere resultado positivo, mas eu tenho clareza que a hora que eu chegar num determinado ponto, eu vou parar de queimar caixa e eu vou gerar lucro. Esse é o ponto, porque o que eu vejo de pessoas animadas, entusiasmadas, motivadas, mas muitas das vezes sem ter o pé no chão para ter uma clareza, e acelera o negócio, e aí, infelizmente, vai para a estatística. Sabe? Então, isso eu falo muito. Tem problema queimar caixa hoje, né? Se eu for menor ali, não, mas eu tenho que entender se o meu modelo de valor vai chegar num determinado ponto e parar de queimar caixa. Sim. Sem essa clareza, né, muitas das vezes eu vou acelerar e realmente vira uma estatística. Legal, muito bom, muito bom. Agora, pensando na carreira do consultor financeiro, né? Pode ser focado em empresarial, mas não só também. O que você diria que são fatores muito importantes para a pessoa que quer seguir essa carreira de consultor? O que ela precisa saber, o que ela precisa ter de habilidade para seguir essa carreira? Eu vou dar um exemplo de como eu comecei, né? E do que eu acredito que é bem relevante. Formei em engenharia, um curso estritamente técnico de engenharia. Eu não sabia nada de gestão, nada, né? Pouquíssimas coisas ali. Então, o que eu decidi logo que eu formei e que fui para a carreira de consultoria? Eu falei assim, um ano eu vou estudar marketing. Um ano eu vou estudar finanças. Um ano eu vou estudar gestão de produção. Então, eu fiz um ciclo para quê? Porque eu considero ser bem importante para todos, para ter uma visão sistêmica da empresa.
né? Porque muitas das vezes uma visão só pontual, eu posso otimizar alguma coisa pontualmente, mas eu não sei o reflexo no todo. Sim. Então, eu partiria para ter uma visão sistêmica de gestão de negócios. Tá? E a partir dessa visão sistêmica, eu aprofundar ali em finanças, em marketing, independente de qual área empresarial que vai atuar, aí sim eu vou aprofundar ali. Então, isso de competências técnicas, sim. Agora, de competências ali vamos dizer assim, as soft skills, é life, lifelong learning, sabe? Que é fundamental, né? Tem que aprender o tempo todo, né? A capacidade, resiliência para poder entrar e ter efetivamente querer ajudar o cliente, fazer parte, sabe? Então, acho que tem alguns pontos aí que o consultor tem que ser apaixonado com isso, ser apaixonado em ajudar as empresas. Ter um propósito, né? Porque é o propósito que move as pessoas no fim, né? Se não tem propósito naquilo que você tá fazendo, fica muito mais difícil de executar, né? E aqui, por exemplo, na W1 Business, eu sou fascinado com isso. Com no Brasil a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande das empresas, muito grande essa taxa de mortalidade, a possibilidade de nós entrarmos nesses clientes, fazermos os ajustes necessários, impulsionar a performance financeira e salvar essa empresa, a gente vai poder realmente ajudar essas empresas a não entrar na estatística. E isso, eu acredito muito, que o empreendedorismo, as empresas, é um motor econômico do desenvolvimento de um país, a gente pode fazer muita diferença, sabe? Sim. Então, para isso, a gente tem que ter conhecimento, gostar do que faz, para efetivamente falar assim, poxa, deixar um legado. Eu ajudei, né, dentro desse espaço, a participar uma reversão dessa estatística, levando conhecimento e decisões sobre gestão, que vai fazer com que a empresa, né, melhore os resultados, gere emprego, gere renda, etc. E aí tem um ciclo de vida longo. Legal, muito bom, Luiz. Agora uma pergunta um pouco mais filosófica. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu mais jovem, que conselho você daria? Essa pergunta é muito interessante e relevante. E eu já pensei muito nisso. Sabe o que eu talvez gostaria? Lá atrás, ter arranjado um mentor para mim. Sabe? Legal. Né? Alguém já mais experiente, principalmente na parte de finanças empresariais, gestão de negócios, né? A bagagem, né, de ter passado por várias situações, isso ajuda muito a não tomar decisões equivocadas. Então, de ter ali um mentor, né, isso acho que faz muita diferença, mas muita diferença. Sim, eu diria que para minha vida, assim, eu tive alguns mentores, foi assim, uma virada de chave absurda ter pessoas assim, mais velhas de confiança por perto, assim, né, para te dar orientações mesmo. Porque quando a gente é jovem, é muita novidade, é muita coisa, né? A gente quer abraçar tudo, né? Exato. Tudo vai dar certo ali e tudo, né? Então alguém que possa falar, ó, trilha nesse caminho, nessa linha, isso eu acho que acelera muito, sabe? Legal, muito bom. Eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque como tem muita gente jovem que acompanha, eu falo, se você dando um conselho para você mais jovem, talvez seja o conselho que uma pessoa mais jovem tá precisando escutar também, né, em relação a isso. Muito bom. E aí, além do mentor, né, isso um ponto é que as decisões, elas sejam rápidas o suficiente para não cair ali na letargia, mas consistentes o suficiente para que essa rapidez não me jogue no buraco. Sabe? Então, ter a virtude da temperança, o equilíbrio entre velocidade e assertividade. Então, isso daí eu acho que é um ponto para poder avançar de forma consistente. Perfeito, perfeito. Luiz, pra gente ir encerrando, nosso papinho é curto, mas é muito bom. Tenho certeza que o pessoal deve estar adorando também. Me indica aí um livro, filme ou série. Ou todos, ou enfim, o que você quiser indicar. Não vou falar dos livros, que eu sou fanático em leitura, né? Eu adoro, sempre gostei muito de ler, de estudar. Então, eu vou falar 3 livros que eu acho que podem ajudar muito as pessoas. Um deles é, para quem está na área de gestão, né? As 4 disciplinas da execução, sabe? Então, esse livro é muito, muito bacana, porque planejar ali, né? Tem toda a técnica e tudo,
Mas no planejamento está na discussão, na troca de ideias, e a gente coloca no papel até um planejamento pode ser muito bom, mas a execução que vai efetivamente tirar do papel e ter resultado. Então, de ter técnicas de gestão para poder executar e transformar aquele planejamento em realidade, em resultado, é fundamental. Então, esse livro entra nessa grande lacuna, certo? Legal, muito bom. Tá? Vocês anotaram, né? Eu todo convidado, eu pergunto o livro, a gente já tá ficando com uma lista bem grande de livros aqui. Bom, é isso, então. Posso falar mais dois? Pode, por favor. Então tá. Um que eu gosto muito também, chama Jogar para Vencer. Como a estratégia realmente funciona. É do Leffley, é um SEO da Procter & Gamble. Então ele mostra ali como que eu vou enxergar para frente e que decisões estratégicas eu preciso tomar para que aquela minha visão de futuro, que ele chama de ambição vencedora nesse livro, se concretize de uma forma estruturada. Então, é uma aula de estratégia dentro desse livro. E um outro, Andy Grove, o célebre ex-CEO da Intel, escreveu um livro que chama Gestão de Alta Performance. Como executivos podem impulsionar os seus resultados, né, seguindo as técnicas que estão nesse livro. Isso do cunho técnico de gestão de negócios, né? Além que eu acho que para todo mundo é importante, né, entender, também ler sobre filosofia ou coisas afins, né, porque equilibrar o pessoal, o profissional e tudo é fundamental, né, para que a gente seja completo. Legal. E você tem algum pensando mais desse que não seja técnico, que você também indica, que você gosta bastante? Eu tenho lido Platão. Ah, legal. Filosofia raiz mesmo. Filosofia raiz. Tenho aprofundado nisso, né? Legal. E são tantas coisas que abrem a mente quando a gente começa a olhar a filosofia, né? De entender o contexto, e acho que é bem relevante e importante. Legal, Luiz. Muito boa. Vários livros aqui que não estavam na lista ainda, viu? Muito bom, Luiz. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Espero que você tenha gostado também. Adorei, eu agradeço, né, esse podcast, um entusiasmo muito grande aqui por participar com você, e espero que tenha agregado alguma coisa para vocês aí. Com certeza. Muito obrigado. Valeu. E vocês também, inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre o Nabu Business, eu vou deixar o link aqui que vocês conseguem entrar em contato também para conversar com o pessoal lá, tá bom? Então não se esqueçam também, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo episódio do Café com a Gi. Até lá!